Uma mãe de 67 anos envenenou a própria filha com chumbinho. Depois matou a nora da mesma forma e, quando foi confrontada pela polícia, disse: "É pecado me acusar", e desmaiou fingindo ser a vítima. Elizabeth Arrabaça pode ser a serial killer mais fria e calculista que o Brasil já viu, usando a própria família como alvo dos seus crimes brutais. Elizabeth tinha 320 mil réis em dívidas de jogos de azar e decidiu que suas próprias filhas eram obstáculos para resolver seus problemas financeiros. Primeiro, matou Natália, de 42 anos, solteira e sem filhos, para herdar seus bens. Depois, envenenou Larissa, de 37 anos, professora de Pilates, que queria se divorciar do filho de Elizabeth. Mas o que mais choca neste caso é a frieza desta mulher. Ela pesquisou no Google os efeitos do chumbinho antes de matar, vendeu os móveis da filha morta para pagar dívidas e, quando foi presa, teve a audácia de dizer que era pecado acusá-la de assassinato. Durante o interrogatório, fingiu passar mal para tentar despertar pena nos investigadores. Elizabeth pode ter feito outras vítimas ao longo dos anos, incluindo amigas que foram parar na UTI após tomar remédios dados por ela. A polícia investiga se ela matou pelo menos 5 pessoas usando o mesmo método, chumbinho misturado em comida ou remédios. Fique até o final, porque vamos revelar como essa mãe serial killer planejou cada assassinato, por que ela escolheu as próprias filhas como vítimas e qual foi o erro que a fez ser descoberta. Esta é uma das histórias mais sinistras de envenenamento em família já registradas no Brasil. No dia 9 de fevereiro de 2025, Natália foi encontrada morta em casa. O caso foi registrado como morte natural, aparentemente um infarto. Ninguém suspeitou de nada porque Natália aparentava estar bem de saúde. Mas Elizabeth sabia exatamente o que tinha feito. Havia dado chumbinho para a filha, provavelmente misturado em algum alimento ou remédio. Com Natália morta, Elizabeth pensou que tinha encontrado a solução perfeita para seus problemas financeiros. Ela começou imediatamente a vender os móveis e pertences da filha para quitar parte de suas dívidas astronômicas. A frieza desta mulher é assombrosa. Enquanto a família chorava a perda de Natália, Elizabeth estava calculando quanto dinheiro conseguiria com a herança. Mas as dívidas de Elizabeth eram muito maiores do que o patrimônio de Natália. 320 mil reais em financiamentos e empréstimos contraídos para alimentar seu vício em jogos de azar. Elizabeth era viciada em apostas e havia perdido quantias enormes ao longo dos anos. Para uma pessoa normal, isso seria motivo para buscar ajuda ou admitir o problema. Para Elizabeth, era motivo para matar mais gente da família. Apenas um mês após assassinar Natália, Elizabeth já tinha a segunda vítima na mira. Larissa Rodrigues, de 37 anos, professora de Pilates, casada com Luiz Garnica, filho de Elizabeth. Larissa era uma mulher guerreira, independente, que dava aulas de Pilates e construiu sua própria carreira. Mas ela havia descoberto que o marido a traía e queria o divórcio. Para Elizabeth, o divórcio de Larissa representava um problema financeiro enorme. Como eles eram casados em regime de comunhão parcial de bens, Larissa teria direito à metade do patrimônio do casal. Isso incluía 7 imóveis que foram adquiridos após o casamento. Elizabeth não podia permitir que Larissa levasse esse dinheiro que ela considerava seu. A cronologia do segundo assassinato mostra a frieza e o planejamento de Elizabeth. No começo de março, Larissa descobriu indícios da traição do marido. Ela encontrou rolhas de garrafas de vinho com datas anotadas e brinquedos sexuais no carro dele. Larissa estava decidida a se separar e já havia conversado com amigas sobre contratar um advogado. Elizabeth sabia que precisava agir rápido. Cerca de 15 dias antes de matar Larissa, ela entrou em contato com uma amiga que tinha propriedade rural para perguntar onde poderia comprar chumbinho. Elizabeth inventou uma desculpa de que precisava para matar ratos, mas a polícia descobriu que ela pesquisou na internet sobre os efeitos do veneno no organismo humano. Durante todo o mês de março, Elizabeth começou a envenenar Larissa aos poucos. A professora relatou a amigas que sempre passava mal depois que a sogra a visitava. Ela tinha sintomas como diarreia, tontura e vômito, mas achava que era apenas indisposição. Elizabeth estava administrando pequenas doses de chumbinho para que a morte parecesse natural. O plano diabólico de Elizabeth estava funcionando perfeitamente.
Larissa foi ficando cada vez mais fraca, sempre com a sogra oferecendo cuidados e remédios para melhorar. Elizabeth levava marmitas envenenadas e comprimidos adulterados, fingindo ser uma sogra carinhosa que queria ajudar. No dia 21 de março, Elizabeth foi a última pessoa a ver Larissa com vida. Ela levou comida envenenada e ainda deu comprimidos de omeprazol que continham chumbinho. Larissa estava tão debilitada pelas doses anteriores de veneno que não resistiu à dose final. No dia 22 de março, Larissa foi encontrada morta no banheiro de seu apartamento pelo marido. O médico Luiz Garnica tentou simular que encontrou a esposa caída e que tentou reanimá-la, mas a polícia descobriu que ele estava ciente do plano da mãe. Luiz até tentou limpar o apartamento para eliminar evidências antes de chamar o socorro. O erro fatal de Elizabeth foi confiar demais no próprio método. Ela achava que o chumbinho nunca seria detectado nos exames toxicológicos, mas a polícia desconfiou das circunstâncias da morte de Larissa e pediu uma análise mais detalhada. Quando o laudo confirmou o envenenamento por chumbinho, toda a investigação mudou de rumo. A polícia começou a investigar quem teve acesso à vítima nos últimos dias e descobriu que Elizabeth havia procurado comprar veneno. Mas o que realmente quebrou o caso foi quando os investigadores perceberam a semelhança entre a morte de Larissa e a de Natália, ocorrida apenas um mês antes. O delegado Fernando Bravo ordenou a exumação do corpo de Natália e o resultado foi devastador. Chumbinho também foi encontrado no organismo dela. Elizabeth havia matado as duas mulheres usando exatamente o mesmo método. A polícia percebeu que não estava lidando com uma morte isolada, mas com uma serial killer que usava a própria família como campo de caça. A prisão de Elizabeth aconteceu no dia 6 de maio de 2025. Quando os policiais chegaram para executar o mandado de prisão, ela teve uma reação que revelou completamente sua personalidade manipuladora. Em vez de demonstrar arrependimento ou confessar os crimes, Elizabeth tentou se fazer de vítima. Não tenho culpa de nada, gente. Para com isso. É pecado. Vocês estão fazendo isso. É pecado, disse Elizabeth aos jornalistas. Ela usou argumentos religiosos para tentar despertar pena, como se fosse uma pessoa piedosa sendo injustiçada. A audácia desta mulher é impressionante. Depois de matar duas pessoas da própria família, ela ainda tinha coragem de dizer que era pecado acusá-la. Durante o interrogatório na delegacia, Elizabeth manteve a postura de vítima. Ela negou todos os crimes e tentou criar versões alternativas para as mortes. Mas quando os investigadores apertaram o cerco com as evidências, Elizabeth fingiu passar mal e precisou ser socorrida pelo SAMU. A encenação de Elizabeth foi patética. Ela desmaiou de forma teatral, tentando interromper o interrogatório e ganhar tempo para inventar novas mentiras. Os investigadores perceberam imediatamente que era fingimento. Uma pessoa que teve frieza para planejar e executar 2 assassinatos não desmaiaria por causa de algumas perguntas. Mesmo presa, Elizabeth continuou tentando manipular a situação. Ela escreveu uma carta de próprio punho na prisão, tentando criar uma nova versão para os crimes. Na carta, Elizabeth teve a audácia de culpar a própria filha morta pelo envenenamento de Larissa. Segundo a versão mentirosa de Elizabeth, Natália teria preparado cápsulas de omeprazol com chumbinho para usar em propriedades rurais contra ratos. Elizabeth alegou que, após a morte da filha, ela teria pego esses remédios sem saber que estavam envenenados e dado para Larissa por acidente. A mentira de Elizabeth é facilmente desmentida pelos fatos. Primeiro, Natália também morreu envenenada, provando que ela não preparou veneno algum. Segundo, Elizabeth pesquisou na internet sobre chumbinho antes dos crimes, mostrando que sabia exatamente o que estava fazendo. Terceiro, ela procurou ativamente onde comprar o veneno, contradizendo a versão de que encontrou por acaso. A investigação também revelou que Elizabeth pode ter feito outras vítimas ao longo dos anos. Uma amiga dela ficou internada na UTI por 1 semana após tomar um comprimido dado por Elizabeth. Outra amiga morreu em circunstâncias suspeitas há 9 anos. Até mesmo a cachorrinha da família, chamada Babi, foi encontrada morta e seu corpo foi exumado para a perícia. O padrão de comportamento de Elizabeth sugere que ela é uma serial killer que atua há anos. Ela usa veneno misturado em comida ou remédios, sempre se aproveitando da confiança das vítimas. Suas principais motivações são dinheiro e eliminação de pessoas que considera obstáculos em sua vida. O Ministério Público denunciou Elizabeth e seu filho Luiz por feminicídio qualificado, com pena que pode ultrapassar 30 anos de prisão.
Elizabeth responde por 2 mortes confirmadas, mas a investigação continua para apurar outros possíveis crimes. Atualmente, Elizabeth está presa na penitenciária feminina de Votorantim e alega problemas de saúde para tentar conseguir prisão domiciliar. Ela afirma ter Parkinson, osteoporose, hipertensão e outros problemas, mas os médicos da prisão confirmaram que seu estado não oferece risco de vida. A defesa de Elizabeth continua negando os crimes e alegando que ela é uma senhora de família incapaz de matar. Mas as evidências são esmagadoras. Chumbinho nos corpos das vítimas, pesquisas na internet sobre veneno, tentativas de comprar o produto e imóveis da filha vendidos logo após a morte. Tentar novamente o Claude pode cometer erros. Confira sempre as respostas. O caso Elizabeth Arrabaça expõe uma realidade aterrorizante. Às vezes o perigo está dentro da própria família. Uma mãe que deveria proteger suas filhas se tornou a pessoa que mais lhes fez mal. Elizabeth transformou o amor materno em instrumento de morte, usando a confiança das vítimas para aplicar veneno sem despertar suspeitas. O que mais revolta neste caso é a frieza absoluta desta mulher. Ela não matou por impulso ou em momento de raiva. Elizabeth planejou friamente cada assassinato, pesquisou métodos, comprou veneno e executou suas filhas como se fossem obstáculos a serem removidos. Para ela, a vida humana valia menos que o dinheiro que precisava para pagar suas dívidas de jogo. A audácia de Elizabeth ao dizer "é pecado me acusar" mostra o nível de manipulação psicológica que ela domina. Mesmo flagrada com todas as evidências, ela ainda tentou se fazer de vítima e usar argumentos religiosos para despertar pena. É o comportamento típico de uma psicopata que nunca assume responsabilidade pelos próprios atos. O fingimento durante o interrogatório revela outra face desta serial killer. Quando percebeu que as mentiras não estavam funcionando, Elizabeth tentou a carta do desespero, fingir um mal súbito para interromper o questionamento. Uma encenação patética que só confirmou para os investigadores que estavam lidando com uma pessoa sem escrúpulos. Este caso deve servir de alerta para toda a sociedade. Precisamos estar atentos aos sinais de comportamento manipulador, mesmo quando vem de pessoas próximas. Natália e Larissa confiaram em Elizabeth porque ela era mãe e sogra, respectivamente. Elas nunca imaginaram que essa proximidade familiar seria usada contra elas. As famílias das vítimas vivem um pesadelo que vai além da perda. Elas precisam lidar não apenas com a morte de seus entes queridos, mas com a descoberta de que quem matou foi alguém que deveria amá-los. É um trauma que marcará para sempre todos os que conviveram com Elizabeth. A investigação continua para apurar se Elizabeth fez outras vítimas ao longo dos anos. Os indícios apontam que ela pode ter usado o mesmo método em outras pessoas, sempre se aproveitando da confiança e proximidade para aplicar o veneno. Quantas outras famílias podem ter perdido entes queridos para esta serial killer disfarçada de senhora inofensiva? O vício em jogos de azar foi o estopim que transformou Elizabeth em assassina, mas as raízes do problema são muito mais profundas. Ela demonstra características claras de psicopatia: ausência de empatia, manipulação constante, mentiras patológicas e incapacidade de sentir remorso pelos próprios atos. Elizabeth Arrabaça entrará para a história como uma das serial killers mais cruéis do Brasil. Ela quebrou o tabu mais sagrado da sociedade, uma mãe que mata os próprios filhos. Seu caso será estudado por criminólogos e psicólogos forenses, como exemplo de como a ganância e o vício podem transformar uma pessoa em monstro. Que a justiça seja feita e Elizabeth pague por todos os seus crimes. Que Natália e Larissa descansem em paz, sabendo que sua morte não foi em vão. Ela serviu para desmascarar uma assassina e possivelmente salvar outras vidas que poderiam ser ceifadas por esta mulher diabólica. Compartilhe este vídeo para que este caso não caia no esquecimento e para que mais pessoas fiquem alertas sobre os perigos que podem estar escondidos até mesmo dentro de casa. Deixe sua opinião nos comentários. Você acredita que Elizabeth matou outras pessoas além de Natália e Larissa?
Que Deus proteja todas as famílias de pessoas mal intencionadas como Elizabeth Arrabassa. Que Ele nos dê discernimento para reconhecer o mal disfarçado de bem e força para proteger aqueles que amamos. Que a memória de Natália e Larissa seja honrada com justiça e que suas famílias encontrem paz em meio a tanto sofrimento.